Louvado seja Deus, mais uma vez, muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já esteja aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando essa live do Ministério Compartilhar, hoje, dia 1º de fevereiro de 2024, quinta-feira abençoada para as nossas vidas, e nada melhor do que começar esse mês de fevereiro, não é? Com essa live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. E eu, pastor Alípio Júnior, vou junto com você até às 21 horas, não é? Nós vamos juntos aí meditando na palavra de Deus, buscando ao Senhor. E no final desta live, nós vamos nos unir em oração, nós vamos buscar ao Senhor em prol da sua causa, em prol da sua família, em prol de tudo aquilo que você esteja necessitando de uma intercessão, de uma oração. Nós vamos fazer isso. Você pode estar deixando aí o seu nome, não é? Aqui no rodapé, você pode estar deixando aí o seu pedido de oração, que daqui a pouco nós vamos nos unir em oração e tenho certeza que a bênção de Deus virá sobre a sua vida. E também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva nos nossos canais aí, nas nossas páginas, né? Se inscreva aí nos links que vão aparecer aqui no rodapé, na nossa página no YouTube, no Facebook, no Instagram, para que você receba todos os conteúdos, não é? E tudo aquilo que realmente Deus tem a acrescentar na nossa vida, para que seja gerada a fé nos nossos corações. Então, tá aí o link aí abaixo do Ministério Compartilhar. É só você clicar que você vai ser direcionado às páginas, não é? E ali você vai ver todas as lives, toda a programação da igreja, todos os avisos, não é? Todas as atividades que nós temos. E por falar em atividade, amanhã, sexta-feira, dia 2 de fevereiro, nós teremos o nosso culto de libertação, não é? Um culto maravilhoso, aonde nós meditamos na palavra de Deus, aonde nós buscamos ao Senhor em oração, em adoração, e através da fé nós encontramos no Senhor Jesus o refrigério para a nossa alma. Então eu convido a você a estar conosco amanhã, às 19h30, no Ministério Compartilhar Comunidade Cristã, aqui na cidade de Guaratinguetá, que fica na rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, bem em frente ao antigo Extra Supermercado. Às 19h30 nós estaremos iniciando um culto maravilhoso ao nosso Deus, e eu tenho a certeza que a bênção, o favor de Deus há de alcançar a sua vida, porque o Senhor tem uma revelação a fazer através da sua palavra para todos nós, em nome de Jesus. Então esteja conosco amanhã às 19h30 e você vai ver que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Quero mandar um abraço para a nossa irmã Roseli Clemente também, ela já está fazendo aqui o seu pedido de oração, está tudo sendo anotadinho aí, certinho, né? Para que nós possamos interceder e orar pela vida de todos, em nome de Jesus. Então vamos ao estudo. Nós já estudamos aí as igrejas do Apocalipse, nós já estamos hoje entrando na sexta igreja. Nós estudamos aí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, e hoje nós vamos estar estudando aí a igreja de Filadélfia. E na semana que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos estar estudando a igreja de Laodiceia. Então é muito importante que você que está nos acompanhando continue conosco, porque a partir da quinta-feira que vem nós vamos ver aí quais serão os próximos estudos que nós vamos estar fazendo, não é? Que nós vamos estar realizando, e sempre com uma palavra que edifica, voltada aos propósitos de Deus para o meu e para o seu coração. Então, abra sua Bíblia comigo, se possível, em Apocalipse, no capítulo número 3, no versículo 7, que diz assim:
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos seus pés. E saibam que eu te amo, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu louvo a Deus, não é? Pela oportunidade de poder mais uma vez estar compartilhando com os queridos desta live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica, e hoje trazendo aí uma meditação para todos nós, através desta sexta carta, que, como a Bíblia diz, o Senhor nosso Deus entrega a Jesus Cristo, e Jesus Cristo traz essa revelação a João, seu servo, ainda ali na ilha de Patmos, para que ela fosse escrita e endereçada aos anjos das igrejas, em especial aqui dessas 7 igrejas que tipifica, que é o retrato das igrejas nos dias de hoje. Como todas as igrejas tiveram ali as suas repreensões, as suas exortações, os seus elogios, a igreja de Filadélfia é uma igreja onde o Senhor traz como referência para as nossas vidas nos dias de hoje. O tempo o qual essa igreja estava vivendo, o momento o qual ela passava, as lutas que ela enfrentava, mas também o propósito de Deus sendo cumprido na vida dela. E nós hoje, meus irmãos, nós precisamos, como eu sempre disse, nos identificar com pontos que foram positivos, relevantes, que agradaram o Senhor nosso Deus, e também com tudo aquilo que desagradou o Senhor, ao ponto que Deus veio trazer, então, não é, uma advertência, veio trazer, então, algo para as igrejas, para que houvesse o enquadramento nos propósitos do Senhor e os princípios o qual a igreja foi estabelecida na terra não se perdesse com os costumes das épocas, com os modismos das épocas, com as tradições das épocas e com os propósitos que muitos estavam enfrentando e estavam vivendo de buscar e agradar, inclusive, não é? A população, as pessoas estavam perdendo o foco da comunhão, perdendo o foco da santidade, de tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Não liga não, o cachorro está latindo, o Azaf está no entra e sai aqui em casa, não é fácil, não, irmãos. Eu estou fazendo a live aqui em casa hoje, né? Mas depois nós vamos pedir para o Azaf sossegar um pouquinho aí, porque senão ele fica entrando e saindo, os cachorros ficam, né, latindo e nos atrapalham, tá certo? Né? É ao vivo, as coisas ao vivo são assim mesmo, né? Felizmente é dessa maneira. Eu estou fazendo a live em casa hoje porque na igreja está muito calor, né? E nós não estamos conseguindo, porque a gente liga
o ventilador lá fica saindo muito ruído, então eu preferi trazer aqui para casa hoje, né? Mas em breve nós vamos ter um lugar apropriado, sem nenhum incômodo, sem nenhum empecilho, para que nós possamos fazer as transmissões de uma forma que fique melhor para nós que estamos fazendo e para você também aí que está nos acompanhando. Então, peço que nos perdoe em nome de Jesus. Então, queridos, voltando aqui, esse princípio fundamental e importante para as nossas vidas nos dias de hoje nos traz não apenas o conhecimento, mas também a revelação do que Deus espera de nós como igreja nessa terra. E Filadélfia foi encontrada após ser visitada e cuidada e observada pelo Senhor, como nós vimos em Apocalipse capítulo 1, que o Senhor, ele anda no meio dos castiçais de ouro. Ele anda no meio dos castiçais. Ou seja, ele tem o cuidado, ele tem a guarda, ele tem o domínio, não é? Porque ele está o tempo todo observando e cuidando da sua igreja e sempre se apresentando como um Deus que possui atributos da onisciência, da onipresença e da onipotência, mostrando e se revelando que todas as coisas estão ao seu controle e nada pode escapar das suas mãos. E trazendo sempre também uma linguagem ao momento o qual as igrejas estavam vivendo. Uma linguagem no contexto o qual eles conheciam e entendiam bem por seus costumes, pelos seus momentos e inclusive pela terra o qual a igreja estava ali estabelecida. Os apóstolos, eles eram estrategicamente estabelecidos no seu entendimento de implantar igrejas em lugares que realmente eram lugares estratégicos para a pregação do evangelho, que havia uma circulação muito grande de pessoas para que o evangelho fosse pregado ao máximo na sua totalidade e houvesse ali um alcance de objetivo, não é? E aqui em Filadélfia, como nós lemos, o Senhor, ele se apresenta dizendo no versículo 1, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem as chaves de Davi e abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Interessante, meus irmãos, que ele se apresenta como alguém que é santo, que é separado, que não busca a verdade, que não quer alcançar a verdade, ou alguém que realmente se baseia em uma verdade, mas ele se apresenta como a própria verdade. Ou seja, no mundo qual nós estamos vivendo, aonde existem muitas fábulas, muitos enganos, muitas crendices que muitas vezes têm um foco de não estabelecer uma fé salvífica no coração das pessoas, mas muitas vezes promover algo que é momentâneo, uma bênção momentânea, uma resposta momentânea, mas nada real, nada que pode conduzir à salvação. E ele diz que ele é a verdade, ou seja, a verdade, ela muitas vezes ela dói, ela confronta, mas a verdade tem o propósito libertador e o propósito permanente. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. A palavra do Senhor diz que quando o homem conhece a verdade, Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele se apresenta como alguém verdadeiro, libertador, como alguém que tem um poder transformador e com algo que sempre e será estabelecido. Algo que não pode ser ferido, algo que não pode ser contrariado, mas algo que é verdadeiro, algo que é eterno. Ele se apresenta como alguém, como um santo, ou seja, como separado daquelas condições, daqueles momentos
de tudo aquilo que em Filadélfia a cidade estava vivendo naquele momento. Ele se apresenta à igreja como realmente alguém que era detentor de uma realidade eterna. É assim que o evangelho ele chega aos nossos corações. Não é o propósito de Deus que você participe de algo que seja somado a alguma coisa, alguma situação ou algum mover e traga salvação. Não, ele se apresenta como a própria salvação, como algo que é eterno, como algo que é único e suficiente para promover em nós a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto. Ele se apresenta como alguém que já consumou a minha e a sua salvação, aonde nós não precisamos mais de atalhos, de intermediadores, de intercessores para receber a nossa salvação, porque ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por ele. É desta forma que Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia e se apresenta a mim e a você nos dias de hoje. E ele diz: o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Havia, meus irmãos, inclusive, se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver sobre a vida de um servo do rei Ezequias chamado Eliaquim. Essa passagem se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Se você depois quiser, fique à vontade para estudar um pouco este capítulo. E interessante que o rei, ele dá a Eliaquim as chaves do palácio. As chaves ficam sobre o ombro, sobre a responsabilidade de Eliaquim, e aonde Eliaquim abrisse, podia entrar somente quem ele quisesse. Eliaquim tinha autoridade de abrir as portas e fechar e entrar somente quem realmente tinha essa condição, tinha esse poder de entrar. Eliaquim era responsável pelas chaves, ou seja, ele era um guardião. Somente ele poderia colocar ou retirar daquele local quem ele quisesse, por causa de ser o detentor das chaves. E o Senhor fala aqui que ele tem as chaves, ou seja, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém pode abrir. As chaves falam da detenção de uma autoridade, ou seja, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você esteja acompanhando esta live e esteja vivendo um momento de depressão, um momento de enfermidade. Talvez você esteja acompanhando esta live e é onde as portas estão todas fechadas para você, aonde o inimigo tem tentado fechar portas, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele tem as chaves e ele pode abrir nessa noite a chave e Deus trazer ao seu coração algo que realmente você nunca experimentou, você nunca viu. Como a palavra do Senhor diz em Coríntios, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa fantástica, que palavra maravilhosa. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tem essa autoridade e nesse momento ele pode estar abrindo a porta da sua cura, aleluia, da sua libertação. Ele pode estar abrindo uma porta de emprego para a sua vida, uma porta de reconciliação, uma porta de paz, porque ele é o detentor dessas chaves. E eu quero te dizer que porta que ele abre, ninguém pode fechar. Como também ele pode estar fechando nesse momento uma porta a qual você tem visto a sua família se perder, no qual você tem visto as coisas irem embora da sua vida. Ele pode estar fechando esta porta nessa hora, aleluia, para que nenhum mal prevaleça na sua vida e você acabe com esse período de perda, com esse período de dano, com esse período de prejuízos na sua vida. Então, ele é o detentor dessas chaves. Ele pode abrir as portas. E ele fala, inclusive, nesse contexto
não é? Porque a cidade de Filadélfia, ali era uma cidade que tinha as portas abertas, aleluia, para o ensino. Filadélfia era uma cidade de portas abertas para que as pessoas pudessem aprender algo, viver algo na sua vida, para que elas pudessem ser ensinadas. E o Senhor fala que Ele é a porta pelo qual todos nós devemos entrar. No Evangelho de João ele diz isso. Então, ele fala dessa linguagem para que eles pudessem entender que a recepção, não é recepção, para que eles pudessem entender que eles poderiam ser bem recebidos ao entrarem por essas portas, não é? Então, ele fala de uma linguagem ali que as pessoas pudessem entender com clareza do que é ter uma porta aberta, ou seja, não encontrar, o Rafa está me ajudando, recepcionados. Tem hora que dá uma travada aqui, pudesse ser receptivos, né? Eu ia falar isso aí, mas amém. Então, meus irmãos, para que eles pudessem entender que Jesus estava com as portas abertas, que eles poderiam ser bem recebidos ali por ele. E Filadélfia sabia muito bem o que significava ser uma porta aberta. Esse nome, irmãos, dessa igreja Filadélfia, ela vem de um nome que foi dado à cidade pelo rei Átalos, né? O rei Átalos, quando reinou lá, ele homenageou o seu irmão com esse nome Filadélfia, quer dizer filho, amor, né? Filho, e Delfos, que quer dizer irmão, não é? Então, amor de irmão. Ele homenageia o seu irmão com esse nome, dando nome a essa cidade chamada Filadélfia, não é? Como toda cidade, todo nome, ele tem um significado, ele tem um propósito, de uma forma de honrar alguém. O rei Átalos honra ali o seu irmão com esse nome dessa cidade, Filadélfia, que quer dizer amor de irmão. E com o passar do tempo é interessante também abrir um parênteses um pouco para que nós possamos entender, porque no final desta epístola, o Senhor, ele, nas suas promessas, como ele apresenta as promessas a toda a igreja, ele fala assim também, no versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, a cidade de Filadélfia, irmãos, no período de aproximadamente 17 anos depois de Cristo, como nós sabemos, essa cidade, ela se localiza na Ásia Menor, não é? E é um lugar onde acontecem terremotos constantes, até os dias de hoje. E no ano 17 depois de Cristo, acontece ali um grande terremoto, e essa cidade, ela é destruída totalmente, não é? E havia, naquela época, um imperador chamado Tibério. E Tibério, ele se mostra, vamos dizer assim, bondoso com aquela cidade, e dá àquela cidade uma grande ajuda para que aquela cidade pudesse novamente ser edificada. E o povo de Filadélfia, honrando também a ajuda, e como forma de agradecimento ao imperador Tibério, eles pegam e mudam o nome de Filadélfia para um outro nome. E esse nome, irmãos, ele segue por algum tempo, até que posteriormente acontece um outro terremoto, e agora um outro imperador chamado Vespasiano, ele ajuda também a reconstruir esta cidade, e esta cidade recebe um novo nome, agora o nome de Flávia, porque o nome de Vespasiano também era Vespasiano Flávio. Então, como forma de honrar
a esse imperador, eles mudam novamente o nome da cidade. Então, Filadélfia ela tinha bastante entendimento do que significava receber um nome, ter um novo nome. Então, você vê como Jesus ele se apresenta e fala a linguagem que o povo conhece, o momento no qual está vivendo. Jesus se apresenta como uma resposta. E nessa noite eu quero te dizer que Deus sabe aquilo que você está vivendo, aquilo que você entende, e Ele se apresenta como uma resposta clara, condicional e objetiva para a sua vida, para que a sua fé seja estabelecida, esta palavra edifique o seu coração e você entenda e tenha a sensibilidade e percepção de que Deus realmente está falando com você. Então, ele fala que ele daria um novo nome, colocaria um novo nome. Além de que, irmãos, o fato de muitos terremotos acontecerem naquela época, eles viviam de forma inconstante, como quem mora em lugares que tem muita enchente. Chega a época de chuva e já começa a preocupação. Vamos ter que mudar daqui, ou podemos perder tudo. Mas eles têm aquele lugar, eles não podem sair, às vezes saem, mas tem que voltar. Quando as pessoas vivem em locais de constantes conflitos de guerra, você vê que eles vão para um país, vão para outro lugar, de repente eles voltam de novo. Então, Filadélfia, por ter muitos terremotos, eles também tinham esse problema de estar cada hora em um lugar. E o Senhor também, Ele fala com eles de uma maneira tão clara e tão maravilhosa, irmãos, que aonde nós possamos entender que Deus estaria estabelecendo eles naquelas cidades, que Ele não tiraria mais eles de lá. Aleluia! É claro que se trata de uma recompensa espiritual da Nova Jerusalém, da cidade de Deus, o qual Ele tem preparado para nós, e nós não precisaremos mais sair de lá, porque Jesus Cristo, Ele tem as chaves, aleluia, Ele abre e ninguém fecha, e naquele grande dia, o Senhor abrirá, aleluia, as portas para mim e para você. Ele nos dará um novo nome, aleluia, ou seja, uma forma de honra, uma forma de reestabelecimento, uma forma qual nós somos novamente reerguidos e edificados através da fé, aonde enfrentamos muitas lutas, muitos momentos dificílimos nesse mundo, aleluia, mas o Senhor nos renovou, o Senhor nos edificou através da sua palavra e nos dá um novo nome, um nome de honra, um nome o qual Ele reconhece as nossas lutas, as nossas vitórias em Cristo Jesus, e nos honra com um novo nome. Então Filadélfia sabia muito o que era receber um novo nome. Eles tinham esse entendimento e o Senhor traz esse entendimento justamente a essa promessa. Porque no versículo 8 diz assim: eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, senão, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha, meus queridos, isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é de muita importância para a nossa vida, porque observando o contexto o qual esta igreja estava implantada, aquela cidade, irmãos, por ser uma cidade também que no passado teve muitas erupções vulcânicas, havia um comércio muito forte de vinho, de uva, por muitas plantações de uva. Então havia um fluxo, um modismo, uma embriaguez, algo que era muito constante naquela época, segundo alguns estudiosos dizem. E a igreja não tinha muita força porque era uma igreja pequena, mas era uma igreja que vivia os princípios, era uma igreja que vivia os propósitos. Era uma igreja que não estava associada aos modismos, aos rudimentos, às emoções. Porque hoje, irmãos, o que nós vemos
muito nas igrejas de Jesus nos dias de hoje é que quando sai um novo, até chamam de mover, não é? Quando sai um novo mover, quando se levanta alguém com algo que muitas vezes arrebanha multidões, as pessoas, os líderes, eles já querem logo fazer parte desse mover e se enquadrar a esses propósitos. E muitas vezes não abrem os seus olhos para o que esses propósitos podem trazer, para os pecados que muitas vezes estão embutidos nesse mover, as apostasias que podem se fortalecer através desse mover e muitas coisas que podem corromper inclusive a fé. Eles vão se aliançando e vão buscando para que possam fazer parte disso e colher o que às vezes aquelas pessoas, aqueles líderes estão colhendo com aquele modismo, com aquele movimento que muitas vezes, não estou aqui para julgar nem falar, mas muitas vezes não tem nada a ver com o propósito de Deus, com o avivamento que Deus quer derramar sobre a terra. Até porque o avivamento ele se inicia quando uma igreja se arrepende, quando uma igreja começa a ter por primazia a santidade, o perdão, a vida do resgate aos princípios espirituais, éticos e morais que o Senhor nos ensina através da Bíblia. Aí começa um mover, aí começa um avivamento da parte de Deus para as nossas vidas como igreja aqui na terra. E Filadélfia, ela não estavam preocupada, os líderes, o povo, embora eles não tivessem muita força para lutar, para combater tudo aquilo que estava acontecendo naquela ocasião, eles guardavam a palavra de Deus, eles se preservavam para a palavra de Deus, eles cultuavam a Deus num tempo difícil, aonde a Bíblia diz que existia a sinagoga de Satanás, aonde Satanás estava implantado ali para fazer com que as pessoas mentissem, vivessem falsas emoções, vivessem apenas por momentos. Ou seja, tem pessoa que frequenta uma igreja durante apenas uma campanha, está lá 7 dias, não sei do que, ela vai aqueles 7 dias apenas endereçada em receber algo, não endereçada e não com o propósito da salvação, com a transformação que o Evangelho pode trazer para a sua vida. Ela participa às vezes de um momento, de uma campanha, durante 10, 15, 27, não sei quantos dias. Às vezes ela recebe aquela bênção e ela se distancia de Deus, porque o foco dela não é a salvação, o foco dela não é a vida eterna, o foco dela é alcançar às vezes uma cura, uma porta de emprego, não é? E muitas igrejas estão vivendo por esse momento e deixando de lado a pregação do Evangelho que compromete o homem não com uma placa, não com um pastor, não com um líder, não com um ministério, mas que nos compromete a uma santidade, que nos torna presos em Cristo Jesus, o qual nossa mente é levado cativa à palavra de Deus. Então Filadélfia, Filadélfia ela tinha esse propósito. Eu estou rindo porque a gente está falando isso e isso não é muito bem visto, não é? Para muitas igrejas, muitas denominações, infelizmente, mas eu não tenho também nada a ver com isso. O meu compromisso é com a palavra, com o ministério, compartilhar, é conduzir o rebanho que Deus nos confiou até aquele grande dia, o qual entregarei nas mãos do Senhor, não é? Então esse é o nosso compromisso com a verdade. Às vezes a gente fala isso e até quero deixar bem claro que o nosso objetivo não é atacar, não é confrontar ninguém, nenhuma igreja, nenhuma placa, nenhum líder, até porque eu tenho pastores que são amigos, amados, eu os amo de coração e creio também que sou amado por eles, né? O nosso objetivo não é confrontar e atacar ninguém. O nosso compromisso é aqui com a palavra de Deus e instruir os nossos irmãos nisso. Então, Filadélfia ela não tinha nenhum comprometimento, ela não estava presa com os moveres que estavam acontecendo naquela época, com as coisas que estavam tentando entrar nessa igreja. E eles não tinham muita força, porque às vezes, meus irmãos, quando nós amamos a verdade, quando nós pregamos a verdade, quando nós pregamos discurso de arrependimento, de perdão, de renúncia, de libertação,
esses discursos, eles não são bem aceitos por muitos irmãos, inclusive dentro das igrejas. Eles não são bem vistos, porque as pessoas querem ouvir sobre prosperidade, 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 e sobre isso, sobre aquilo. E quando nós, às vezes, trazemos um discurso contrário ao que as pessoas querem ouvir, mas claro e firme com aquilo que a palavra de Deus diz e com o que Jesus quer dizer, às vezes nós não somos bem quistos nessa questão. Mas Filadélfia também não era. Eles não tinham muita força, mas eles tinham a verdade. Eles tinham o Senhor. Eles tinham os princípios. Eles tinham os propósitos. E Deus os enxerga e fala para eles: olha, embora você tenha pouca força, olha só, é maravilhoso, irmãos, quando nós lemos essa palavra e nós vemos que o Senhor fala que eles guardaram a palavra do Senhor e não negassem o seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Porque para Deus, irmãos, o evangelho às vezes ele e hoje está difícil, viu? Ele vem trazer um contraste, hoje está difícil. Ele vem contrariar, vamos dizer assim, né? Hoje está meio difícil. Com aquilo que nós queremos ouvir, com aquilo que nós entendemos. Às vezes, para Deus, nós não temos muita força, mas a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí sim nós somos fortes. Quando você está fraco, você é fortalecido. Às vezes, não temos uma condição de lutar contra algumas coisas e nos sentimos fracos. O mundo nos mostra que estamos, vamos dizer assim, sufocados. O mundo mostra que às vezes nós estamos oprimidos, mas Deus não vê dessa forma. Deus nos vê quando estamos fortalecidos no Senhor. O Senhor nos vê que quando nós estamos fracos e a nossa dependência a Ele aumenta, não é? Ele nos faz forte. Embora a igreja estivesse fraca aos olhos do povo, ao momento qual ela estava vivendo, sendo sufocada, oprimida, o Senhor vê que eles tinham pouca força, mas eles tinham a maior força, o maior poder, porque eles tinham a aprovação do Senhor, estavam com Ele e não negaram o Senhor, se mantiveram na sua fé. Meu querido e minha querida, oportunidades nós temos todos os dias. Satanás nos apresenta uma nova oportunidade. Satanás, ele tenta nos mostrar uma nova chance para nós negarmos o Senhor e o seu Evangelho. Todas as horas são apresentadas: olha, você está passando por isso que você quer, faz isso que dá certo, faz aquilo que dá certo. Olha, esse negócio de evangelho, esse negócio de salvação, esse negócio de Bíblia, isso aí é bobagem, isso aí não existe. Larga a mão disso, faz isso. Toda hora são apresentadas alternativas pela parte de Satanás. E muitas vezes essas alternativas são apresentadas quando nós estamos bem fraquinho, não é? Bem, às vezes, triste, com constantes ataques sobre a nossa vida. Nós olhamos para um lado, é enfermidade, olhamos para o outro lado, é tantas as coisas, e nós às vezes temos pouca força para lutar contra isso. Mas quando nós não negamos o nome do Senhor e nós mantivemos firme diante do Senhor, aleluia, a palavra do Senhor diz que Ele reverte essa situação. Deus diz no versículo, o Senhor diz no versículo 9 que Ele fará com os da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, porque mentem. O Senhor diz que faria com que eles venham, se prostrem e adorem aos pés, aleluia, e saibam que Deus os ama. Não é que as pessoas vão vir, vão prostrar e adorar, não é isso que o Senhor quer dizer, mas é reconhecer, porque quando a Bíblia nós vemos prostrar e adorar, está dizendo uma forma de submissão, uma forma de reconhecimento, uma forma de humilhação, porque adorar o Senhor é nos prostrar, é nos humilhar diante do Senhor. Mas humilhar não é no sentido de passar vergonha.
mas é no sentido de reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida e que somos dependentes dEle. Então, é exatamente esse o propósito. O Senhor disse que Ele pegaria aqueles que eram judeus, que não são, que mentem, que estão na sinagoga de Satanás e que muitas vezes estavam combatendo veementemente a igreja de Filadélfia, e o Senhor fala que eles viriam e reconheceriam que Filadélfia tinha o maior poder, o maior tesouro, a maior honra, que era a presença de Deus no seu meio, por não negarem ao Senhor e nem a sua palavra. Eles veriam em Filadélfia que aquilo que eles tinham não tinha nenhum valor, mas que eles precisariam do que Filadélfia tinha, que era a presença do Senhor. A honra e a glória que eles davam ao verdadeiro Deus. Porque existe uma situação que acompanhou grande parte da história das igrejas, nos períodos também dessa época, que era o culto ao imperador. E nessa época, irmãos, os imperadores, eles gostavam, eles tinham seus templos, eles tinham a necessidade de serem adorados como pessoa. É claro que hoje, nos dias de hoje, também não é diferente. Existem muitas pessoas que querem ser adoradas, que buscam ser adoradas através da fama, através da glória, através do ego, não é? Buscam ser adorados. Nós vemos isso até os dias de hoje. Mas quando tratava-se do imperador, é como se fosse hoje uma autoridade, um presidente. Você falar uma besteira hoje para um presidente e xingar um presidente ou não reconhecer o seu estatuto ou a sua ordem, ele pode te prender. Mas naquela época eles não prendiam, eles torturavam e matavam. Porque o povo judeu, inclusive aqueles que adoravam a Jesus Cristo, o judeu cristão, eles eram terrivelmente perseguidos. Eles eram a todo tempo provados a negar a sua fé, a se prostrar a outros deuses. E isso, na época, eles não prendiam, não. Eles batiam, eles machucavam, eles levavam preso e matavam os cristãos. Nós vimos aí o exemplo de vários bispos das igrejas no passado que morreram. Inclusive da igreja de Éfeso, da igreja de Pérgamo. Bispos contemporâneos daquela época que foram mortos, que foram sacrificados no templo porque não negaram a sua fé, porque não se moveram aos rudimentos daquela época. Então era uma época muito difícil, mas a igreja de Filadélfia, ela não estava aberta para isso. Elas tinham somente por primazia a Jesus Cristo. E Deus disse que Ele inverteria isso. Que aqueles que buscavam a adoração própria iriam adorar, iriam reconhecer, iriam se prostrar, iriam ser humilhados. Porque o detentor, aleluia, do perdão, de toda a honra, de toda a glória, aquele que poderia trazer a redenção, não era o imperador da época, mas era Jesus Cristo, o Senhor da igreja de Filadélfia. Aleluia, o mesmo que é Senhor da minha vida e da sua vida. Então, que palavra fantástica, né, meus irmãos? Que forma maravilhosa. E nos leva a entender que toda luta, todo sofrimento, toda humilhação que nós passamos na nossa vida será revertido de alguma forma. Talvez não seja nesse mundo, talvez não seja nesse momento, mas seja na cidade que Deus preparou para cada um de nós, o qual terá lá o nome de cada um de nós. Aleluia. E ele encerra com essas promessas, não é? Aonde ele diz como guardastes a minha palavra e a minha paciência, também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha, quero abrir um parênteses aqui nessa passagem, porque está falando
do milênio, não é? Está falando de uma era o qual Jesus Cristo virá e a terra sofrerá, os ímpios sofrerá os danos, mas a igreja ela será guardada pelo Senhor. E ele faz uma advertência e fala para que pudessem ter cuidado, para que ninguém tomasse a sua coroa. A coroa é um símbolo de reconhecimento, de realeza, de autoridade, de exaltação. E nós vemos na Bíblia, irmãos, que a coroa ela não é tirada. A pessoa, ninguém pode tirar uma coroa de ninguém. Mas o Senhor, ele pode tirar. O homem pode perder a sua coroa. E nós vemos vários exemplos da Bíblia. Quando fala de Jacó e Esaú. Que Esaú, ele perdeu o seu direito da sua primogenitura. Não é? Por ter negociado os seus princípios. Nós vemos o exemplo de Rúben e Judá. Que a tribo perde também. Rúben perde ali a sua primazia, o seu direito diante de Judá, por ser negligente, por não entender, não fazer bom uso do que Deus tinha dado nas suas mãos. Nós vemos um exemplo muito interessante também, o de Saul, que perde a sua coroa, embora fosse um rei com habilidades para lidar e exercer autoridade sobre Israel, mas por causa da inveja, por causa de ser uma pessoa que não era compromissada, ele perde a sua coroa para Davi. E o Senhor, ele fala exatamente conosco dessa maneira, para que nós viéssemos tomar cuidado, para que ninguém tomasse a nossa coroa, para que aquilo, a posição que Deus nos colocou de reis e sacerdotes, não fossem tomadas por uma inveja, por um vício, por um ego elevado, por sermos muitas vezes uma pessoa egocêntrica, ou por sermos uma pessoa que busca sua própria glória, ou negligente com a obra de Deus, ou uma pessoa que não tem o perdão no seu coração e principalmente o arrependimento. Porque todas essas igrejas que nós vimos, o Senhor, ele apresenta a questão e fala, olha, arrepende, arrepende. Porque Deus, quando ele fala conosco através da sua palavra, e a palavra aponta o que está errado, a palavra denuncia o que está errado na nossa vida, o que não está em conformidade com a palavra de Deus, o primeiro propósito do Senhor é que nós possamos nos arrepender, é que nós possamos tornar atrás e abandonar essa situação. Então, o Senhor tem esse propósito com as nossas vidas, e ele apresentou isso a todas as igrejas, e ele fala aqui, para que eles tomassem cuidado, para que ninguém tomasse a sua coroa. Guarda o que tens. Meu querido e minha querida, guarda a palavra do seu coração, guarda a santidade para que o Senhor opere na sua vida, guarda o quebrantamento que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, guarda no seu coração o desejo de servir, adorar e fazer a obra de Deus. Não permita que isso seja perdido na sua vida. Não permita que isso seja perdido no seu coração. Guarda a inocência do que Deus tem revelado à sua vida, para que você se apresente diante de Deus como uma pessoa que realmente não tem malícia no seu coração, como uma pessoa que não tem questionamentos improváveis e infundados, que muitas vezes querem usar e ver na palavra de Deus, encontrar algo na palavra de Deus que satisfaça o seu pecado e que lhe dê reconhecimento, aleluia, daquilo que ela está errando, que dê respaldo para que ela continue a errar. Não, guarda o que você tem, a verdade do poder da palavra de Deus no seu coração, porque essa é a coroa que nós cristãos temos, a santidade, a reverência, aleluia, a presença do Espírito Santo no nosso coração. Às vezes as pessoas, uma semana passada, uma pessoa falou, pastor, tem acompanhado as lives da igreja lá e tem aprendido muito. Eu falei, na mesma hora o Espírito Santo tocou no meu coração, eu falei, que bom que você tenha aprendido muito, mas o propósito maior, o objetivo maior, não é aprender, e sim é receber a revelação. Porque não é o objetivo apenas ensinar,
mas trazer a revelação do Espírito Santo aos nossos corações, para que nós possamos nos identificar, como eu disse no início dessa live, com o que é certo, com o que é errado, e fazermos uma fusão de tudo isso, e tirarmos da nossa vida o que não nos serve, e retermos o que é bom, e o que pode transformar através do arrependimento. Aí ele fala que vem sem demora, para guardarmos o que tem, para que ninguém tome a nossa coroa, e ao que vencer. Agora Deus está falando comigo e com você de uma forma que eu vejo das mais maravilhosas. Ao vencedor, ao que vencer. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Então não tenha medo, porque Jesus já venceu na cruz e ele vencerá em nós e por nós. Basta que sejamos apenas obedientes à sua palavra e guardamos e escutamos a sua palavra. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha só que interessante. Naquela época, os sacerdotes pagãos, eles buscavam a fama, o reconhecimento. Então, eles faziam grandes colunas na Grécia. E ali eles colocavam seus nomes naquelas colunas. Nós vemos em muitos lugares, em coliseus e tantos outros lugares, colunas enormes com nomes escritos naquela coluna. Era para que quando eles morressem, não é, o seu nome fosse lembrado para todo sempre. E fosse sempre feita menção e reconhecimento que ele era o sacerdote daquele lugar. Então, inclusive nas ruínas, nos templos, nas colunas, é muito comum às vezes ver nomes escritos. E eram colunas robustas, porque a coluna fala de sustentação. A coluna fala daquele que o qual recebe força, é oprimido. Toda a coluna, ela sustenta uma carga, um peso, não é? Sobre a vida dela. Então eles colocavam o seu nome, e o Senhor fala que se nós vencermos, Ele colocará o nosso nome na coluna do templo do nosso Deus Todo-Poderoso. Ou seja, para que quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, nós possamos ver que sustentamos a carga desse mundo e não fomos destruídos por ela, aleluia, e não caímos por ela, mas prevalecemos, e agora no templo de Deus tem o nosso nome lá, porque nós vencemos em Cristo Jesus, aleluia. E ele fala: farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Oh, glória ao Senhor! E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, e o meu Deus também o seu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, a igreja de Filadélfia, em meio a tempos tantos difíceis, é uma igreja modelo. E o que Deus espera de mim e de você é que sejamos cristãos referência, modelo, não por nós, mas por quem habita em nós. Cristãos obedientes, zelosos pela palavra do Senhor. Cristão que tem ouvidos, porque quando o Senhor fala em quem tem ouvidos, ouça, não é apenas escutar, mas é meditar. Como diz Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O primeiro ouvir é o escutar, o segundo é meditar. Então, o Senhor está querendo dizer: quem tem ouvidos, medite, escute, obedeça, guarde o que eu tenho a dizer para essas igrejas. Porque tudo que Deus fala, a palavra novo, ela aparece muitas vezes nessa epístola, mais de 5 vezes em algumas traduções. E diz assim: também o meu novo nome. O Senhor fala que Ele tem um nome novo para dar aos vencedores. Um nome que ninguém vai entender, que só iremos entender quando estivermos face a face com Ele. Então, não tenha medo. Entenda que a palavra de Deus, ela espera por mim e por você no final dessa luta, no final desses momentos difíceis, aonde também a apostasia tem tentado entrar nas nossas mentes, nos nossos corações, através de desobediência, de incredulidade, através de tantas coisas que acontecem nesse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
As aflições desse tempo presente, como diz Romanos 8, não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós por Cristo Jesus. Então, não tenha medo das aflições, não tenha medo daquilo que pode te matar nessa terra, mas tenha medo daquilo que pode te trazer morte eterna. E Jesus Cristo está conosco. O novo de Deus está guardado para mim e para você. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, sendo assim, eu volto a dizer, seja um modelo de pai cristão, seja um modelo de mãe cristã, seja um modelo de filho cristão que tem a palavra do Senhor, seja um exemplo de um ministro, de um servo cristão, porque você vai ver que quando nós temos Cristo na nossa vida, nós somos modelo para esse mundo tão corrompido, tão contaminoso, aonde a corrupção qualquer hora vai tomar conta de tudo isso, menos da igreja de Deus aqui na terra, porque a igreja de Deus anda em verdade, ela vive em verdade e ela tem sobre a sua guarda e sobre a sua proteção aquele que é santo e é a verdade. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa, e eu espero ter trazido da parte do Senhor uma revelação, algo profundo para a sua vida nesse dia de hoje, para que a nossa fé seja fortalecida e nós possamos caminhar em direção à Nova Jerusalém, ao novo de Deus que Ele tem guardado e preparado para todos aqueles que vencer. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. O tempo, eu não sei aí, mas aqui passa muito rápido, irmãos. Não é? O tempo aqui passa muito rápido. Mas eu estou feliz em poder ajudar, compartilhar com os irmãos dessa palavra maravilhosa. Nós vamos orar e na semana que vem, quinta-feira que vem, nós encerramos o estudo da última igreja, a igreja de Laodiceia. A sétima igreja, e eu tenho certeza que revelações profundas chegarão até nós pela parte da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós vamos orar agora em nome de Jesus, a todos os pedidos de oração, a você que foi edificado com essa palavra, a você que tem certeza de que Deus está contigo, receba a sua bênção, feche seus olhos em nome de Jesus. Papai querido, Deus amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Obrigado por essa revelação maravilhosa, que possamos ser modelo nesse mundo tão corrompido, tão contaminado, mas ser modelo não por nós, mas por quem habita em nós, que é o Senhor e a sua palavra. Que possamos levar como testemunho a tua palavra, o teu poder, a tua graça que habita em nossos corações. E eu te peço nessa hora, toque em cada pessoa desta família, papai. Os que estão enfermos, os que precisam de um milagre, os que precisam de portas abertas. O Senhor é detentor das chaves. O Senhor abre a porta para os seus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por isso. E fecha também toda porta de enfermidade, de perdas, de dano, de corrupção, de enfermidade. Fecha essas portas, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor fechando, ninguém mais pode abrir. Obrigado por essa noite. Obrigado, papai, por mais uma vez falar comigo através da sua palavra e com meus irmãos. E que aonde esteja uma pessoa ouvindo esta palavra e orando conosco, que ali ela seja alcançada pelo teu poder, pela tua majestosa e grandiosa graça, papai. E que ela alcance a salvação, a cura e a libertação em Cristo Jesus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Se você puder, diga comigo amém, diga graças a Deus. Irmãos, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação, por estar conosco aí durante essa 1 hora acompanhando a live. É uma palavra que edifica, eu tenho a certeza no meu coração que você foi edificado com essa palavra. Teremos então amanhã
o culto de libertação às 19h30 e domingo o culto da família, aonde eu espero por todos, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Forte abraço, até quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus.